Num dia de sol, certamente você pensa numa sombra bem frondosa, não é verdade? Mas para que ela exista, a gente precisa cultivar as árvores. Então, nas cidades, é muito importante que as pessoas também cultivem árvores e saibam como cultivá-las e como manter a arborização. Nós estamos aqui no Viveiro Municipal, em Catanduva, no interior de São Paulo, e aqui já dá para sentir uma sensação completamente diferente. O vento sopra gostoso, o ar é muito mais fresquinho do que onde eu estava, por exemplo, há meia hora atrás, num dia ensolarado como o de hoje. Então, para a gente saber um pouquinho mais sobre essa diferença que uma árvore pode fazer na nossa vida, a gente veio conversar de novo com a Júlia, que é secretária municipal do Meio Ambiente, e hoje aqui no Viveiro Municipal. Obrigada por atender a gente de novo, Obrigada, Júlia. também pela vinda de vocês. A gente ainda é de máscaras, né? A gente está aí com essa pandemia em andamento, então vamos continuar assim. Mas, Júlia, conta pra gente, por que é tão importante que as cidades tenham as suas áreas de arborização e que todo mundo, se pudesse, tivesse também uma árvore na calçada de casa? Sim, a arborização urbana, ela serve justamente para amenizar esse impacto da impermeabilização de solo, né? Então, hoje a gente se constrói e acaba não tendo essa proteção, né, no solo. Então, a arborização ela vem no trabalho de melhorar as condições do meio. Então, ela protege o solo contra a erosão, contra a dinâmica das chuvas, né? Então, se você tem um ambiente arborizado, o impacto da chuva no solo é bem menor. Ela também, a questão da poluição, a questão de bloqueio de som, né? Então, por exemplo, se você está num local onde tem arborização, ameniza, de repente, os ruídos do local. Então, tanto a poluição do ar quanto a poluição sonora são amenizadas pelas árvores. Sim, tem. As árvores têm, assim, inúmeros benefícios, né? Além de proporcionar, como eu já falei, o bem-estar do local, esse frescor, né? A sombra que muita gente procura nos dias, né, nos dias quentes. Ela ainda ameniza os impactos sonoros, o impacto do solo. Ela contribui com a saúde mental, né? Porque você ter o contato com o verde possibilita também uma melhora, né, na qualidade de vida. Então, ela é muito importante. A amenização da temperatura. E todo mundo deve ter uma árvore na sua calçada? Existe alguma lei? Sim. As cidades têm suas próprias leis que regulam essa questão de ter ou não que plantar uma árvore na calçada? Todo município tem sua legislação específica relacionada à arborização urbana. Tem os manuais de arborização urbana, a gente tem a legislação aqui no município e ela prevê que toda residência tenha uma árvore, né? Todos os lotes, quando vem a aprovação de loteamento, os lotes já têm que ter o indicativo da árvore na frente do lote, né? Lotes de esquina, mais de uma árvore, por causa que pega lateral. Então tem toda essa preocupação em ter o seu local, né? Em garantir a arborização urbana aqui no município. E aí vocês preconizam as árvores que vão nas calçadas entre as que são menores por causa do calçamento? Tem todas essas questões que devem ser consideradas? Sempre quando tem fiação, são árvores de pequeno porte, né? Onde locais que são calçamentos, mas não tem fiação, médio porte. E geralmente em áreas verdes, canteiros centrais é médio porte, dependendo do canteiro, da largura do canteiro, um grande porte. Mas em áreas verdes, mais grande porte. E aí tem as áreas de reflorestamento, que aí são árvores nativas de grande, pequeno, médio porte, né? Tem que... Essas áreas, seja a área de preservação, de reflorestamento, parques, praças, todas essas são um dever do município manter arborizado. Sim. Sim, o loteador, né? Quando ele propõe o loteamento, ele faz o plantio, então ele só consegue a autorização depois que entregar o loteamento pronto, né? Que a gente fala, o loteamento plantado. E aí depois é transferida a responsabilidade para o município que tem essa manutenção desses locais. As praças, parques, esses lugares têm que ter a arborização. Sim. E aí qual é a indicação nesses casos? São árvores nativas? Quem é que determina que tipo de árvore eu planto em determinados lugares? Geralmente o município ele retira aqui, né? A gente faz a doação de mudas aqui do viveiro. E quando ele vem fazer a retirada das mudas aqui, ele já recebe todas as orientações pelo tipo do local que ele vai fazer o plantio. A gente dá todas as especificações do tamanho, das espécies mais qualificadas para o local, de como tem que ser feito o plantio. Eles recebem uma orientação todo conforme de plantio e os tratos, né, culturais que a planta deve ter. Isso para o morador.
Isso. E para essas áreas maiores? Essas áreas maiores, geralmente a gente que faz o plantio. Então, a nossa equipe aqui do viveiro, ela vai e faz a manutenção, né? Que a gente fala, planta, replanta, faz a manutenção de retirada de espécies invasoras, né? De formigas, de qualquer interferência que pode ter para a condução do indivíduo arbóreo. E vocês dão preferência para árvores simples ou frutíferas? Aqui no município a gente tem uma legislação que prevê o plantio de frutíferas. Então a gente sempre tenta intercalar o percentual de frutíferas com árvores de outras espécies, né, nativas. Até porque os pássaros, os animais silvestres, eles se aproveitam disso também, né? Sim, sim. Isso é muito bom também para garantir a parte da biodiversidade, né? Que é outra parte importante, que a árvore... Que a árvore também proporciona essa questão da biodiversidade. Então, em locais bem arborizados, a gente tem uma grande diversidade de espécies, né? Então, desde lagartos, répteis, né? Os pássaros, então sempre tem envolvido não só a árvore, mas também como um todo, né? Júlia, muito obrigada pela sua orientação. Obrigada. A gente vai falar um pouquinho sobre o viveiro e conversar com quem entende sobre essa diversidade de mudas que é possível da gente plantar. Para falar um pouquinho sobre as árvores, as mudas, os tipos, nada como conversar com quem entende do riscado, né? A gente está aqui com o Mário, que é o chefe do viveiro municipal, além de ser engenheiro agrônomo de profissão, e ele vai nos falar sobre todas essas questões que envolvem esse viveiro, que existe há quanto tempo, Mário? Existe desde a década de 70, desde o início de 70, 75, quando era bem fechado, não existia nada aqui, existia a entrada ali embaixo. Foi começando com as plantas que foram trazidas de outras cidades para começar mesmo um planejamento para a arborização daqui da cidade. Foram os canteiros, as avenidas, as praças, todos os IPs, a maioria dos IPs também foram produzidos daqui, a gente trouxe a semente, isso os funcionários que já foram se aposentando e tal, e tem hoje mais de 20 anos, 30 anos, e está essa maravilha aqui na cidade. Esses IPs que deixam a cidade linda nos Com certeza. Julho, agosto, setembro, saíram aqui do viveiro. Saíram, exatamente. Que lindo. Muita gente se pergunta sobre isso, né? Sim, sim. Porque quando a gente vê a árvore grande, já produzindo, toda bonita, dando flores ou até frutos, a gente às vezes não se toca de que lá atrás precisou que as pessoas fizessem esse trabalho que vocês fazem aqui, de cuidar do canteiro, de produzir as mudas, não é verdade? Hoje é um trabalho de formiguinha. A gente vai nas áreas verdes, nas APPs do limite da cidade, coleta a semente, traz aqui, processa a semente, tira o que não presta, a semente que não presta, coloca a gente tem um chamado berçário, é tipo uma maternidade que nós temos, depois vão para os saquinhos plásticos, tira-se o mato, demora-se 2 anos, 6 meses, de 6 meses a 1 ano para a produção, para que ela esteja no final pronta para que o munícipe venha pegar e a gente, com todo respeito, a gente fala para o cara, cuida, que é nosso filho, para que ele cuide muito bem. Então vamos lá, a Júlia contou pra gente que vocês, quando alguém vem buscar a muda aqui, vocês dão orientações, né? Sim. Então que tipo de orientações eu receberia se eu viesse buscar uma muda para plantar na calçada da minha casa? Primeira orientação que você tem que trazer de casa, verificação da fiação elétrica, ou a altura, se existe ou se não existe, o lado do sol, onde o sol, se bate muito sol ou se não bate, você tem que planejar, pensar numa árvore invisível, como é que ela vai ficar daqui a 5, 6 anos na frente da tua casa, para você não ter o dissabor depois, mas essa árvore está aqui, eu vou construir uma garagem e está no meio aqui. Então, um pouquinho de planejamento é importante. É muito importante para que ele venha aqui, eu quero isso, isso, isso. Aí a pessoa responsável, ela vai mostrar as árvores. Sim. A gente, no site da prefeitura, tem as fotos com as árvores já grandes, Sim. que é para a pessoa sentir como é que vai ficar. Exatamente. Tá. E também tem 2 manuais em PDF, como passo a passo de uma arborização, como plantar. Depois tem um como podar,
Isso você encontra gratuitamente no site da prefeitura. Podar, você tocou num ponto muito importante, Mário. Às vezes, por desconhecimento, o munícipe faz a poda errada, ou às vezes até corta a árvore, e a gente sabe que isso é um crime ambiental, né? Sim, Podar. previsto na Constituição. Sim. Isso, então vamos falar um pouquinho de poda. Que cuidados precisamos ter com relação à poda? A poda é verificar se a árvore precisa mesmo. O porquê que você quer podar. Se você vê que a sua árvore está fazendo uma sombra linda, não está atrapalhando os munícipes, que a gente tem que sempre atentar pelas normas também. Existe a norma ABNT, existe a norma, algumas outras normas que eu não estou lembrando agora, de acessibilidade, que é para o munícipe passar e ele vê que tá linda. Então, nesse caso, não há necessidade de podar. Alguns casos, sim, quando a árvore começa a ficar mais velha, galhos secos pode-se podar. A poda de condução, você vai conduzindo, tentando ela ficar reta, até 1,80 m ou 2 metros, que é a altura média do munícipe no Brasil, de 1,70 m, aí vai tranquilo. Alguns podam por beleza, por topiaria, pato marreco, faz aquelas coisas. Isso. A gente não recomenda, mas tudo bem. Tá. A gente faz a poda mesmo para tirar galhos secos, alguma coisa, ou então para entrar mais insolação dentro, no cone da árvore, para que ela saia um pouco melhor. Então, dependendo de onde a árvore vai ficar, eu vou levar uma espécie exatamente, ou outra. exatamente. E essas árvores, elas sempre vão ter um tamanho, um porte médio ou pequeno. Ou pequeno, sim. E positivo. aí eu vou sempre me preocupar com a poda desde que ela é uma árvore pequena. Pequena, eu ir sim. levando ela no tamanho que eu quero, que foi que você exatamente. Um outro assunto seria a parte de solo, que é você fazer um requadro bem feito. A gente tem na legislação nossa aqui do município de 70 por 70. E você tem que, de acordo com o solo com que você encontra na tua casa, a maioria é tudo compactado hoje, você retira o solo, vê a cor do solo. Se for branca, tenta repor compra uma terra vegetal, compra uma terra adubada, estercada, joga, retira aquela terra branca, põe uma terra melhor, a árvore vai agradecer e ela não vai acabar com a tua calçada. Ela não vai, a raiz da árvore procura oxigênio. Se ela encontrar o oxigênio embaixo no solo, ela vai para baixo. Ela vai para baixo e ela fica. A ancoragem, que a gente chama das raízes, e o equilíbrio com as plantas, o esqueleto da planta em cima, é um risco. O risco cai muito para quedas, etc. Isso. E, infelizmente... Você falou da questão das quedas, né? A gente vivenciou aí o ano passado, foram 3 temporais. Sim. E que provocaram muitas quedas de árvores. Sim. É esse desequilíbrio que provoca, é a idade da árvore. Quais são fatores vários fatores. Velocidade do vento, intensidade do vento. Se a árvore for extremamente podada, ela sente e ela pode haver... perde a resistência. Exatamente, a poda de raiz também, alguns fazem isso, que a gente não recomenda, só em casos extremos. Outros são brocas, porque existem brocas, existem pragas. Então, isso aí atua como um risco para que a árvore caia também. Entendi. E aí vamos falar um pouquinho agora do viveiro, que eu vi que o Mário passeou aqui com a gente pelo viveiro, mostrando. Então, quantas mudas? Vocês têm essa conta, Mário? Quantas mudas saem por ano? Como é que é isso? Esse ano de ano passado, de 2021, saíram em torno de 3.500 mudas. Olha que bacana. Entre que nós classificamos 3 tipos de árvores: as árvores para calçada, as frutíferas e as nativas. Certo. Saíram em torno de 3.500. Fora o que a municipalidade pode, se ele não encontrar alguma árvore aqui, ele comprou. Fora também que outras loteadores, como falou, que compraram árvores e plantaram. Entendi. Então nós vamos ver só o resultado do pessoal que plantou esse ano, 2022, janeiro, daqui a 3, 4 anos. É muito tempo. A pessoa tem que zelar muito. Eu estou aqui no viveiro há 11 anos. Agora que eu começo a ver o meu fruto, desde 2009, que a gente plantou em algumas áreas, eu falo, porra,
Muito gostoso, lindo. não é? É um Você espetáculo. olhar e ver isso. Eu já tive essa sensação, porque eu acho que não tem um ditado que diz que todo mundo deveria escrever um livro, ter um filho, plantar uma árvore. Sim. Né? Eu ainda não escrevi livro, mas eu já plantei muitas árvores, tenho 2 filhos. É a melhor sensação do mundo, não é? Você vê o resultado, você vê o tamanho da árvore, ela... Isso, Porra, a sombra que ela dá, Sim. o fruto que você colhe. Eu tenho 8 árvores em casa. Olha que na delícia. calçada. Na sua calçada? Sim. Porque você tem uma calçada grande. Não, eu tenho calçada grande e ecológica, que eu planto uma grama amendoim. Isso. A grama amendoim aduba a terra e aduba a árvore. Olha que benção. Mário, quais são as árvores mais comuns que as pessoas pedem ou que vocês indicam para o plantio na calçada? As que mais saíram o ano passado foram o ipê branco, depois a escova de garrafa, ela é muito bonita, e o resedá comum. Foram a primeira, segunda e terceira que foram mais retiradas aqui do viveiro. E porque tem moda, né? Tem época que planta mais de uma, mais de outra, tem gente que não- planta mais, não é verdade? É interessante você tocar nesse assunto, Gi, porque quando um munícipe vê numa região que está florada, Isso. ele vai pela flor, Isso. ele vai pela cor da flor e fala, aí ele liga aqui no viveiro, tem tal árvore? Não temos. Aí a pessoa fala, tal. Mas que a gente tenta, é difícil para produzir uma árvore, a gente tenta escalonar de acordo com que estamos começando a colocar árvores novas. A gente também tem que pensar, às vezes a pessoa viu isso em uma outra cidade que não tem o clima como a gente Exatamente, Manacá né? da Serra, muito bonito, mas não vive aqui, não não vive. sobrevive aqui. Né? Exatamente. E aí, assim, a quaresmeira também, que é uma árvore Linda, mas também não é muito adaptada ao nosso tipo de clima. Exatamente. A gente está tentando fazer das tripas coração para produzir a quaresmeira, mas vamos ver se sai alguma coisa. Mário, infelizmente o tempo acabou, né, João? Mas a gente adorou a visita, conheceu o viveiro, vou levando uma jaca de presente, eu amo jaca. Aliás, conta pra gente, você gosta de jaca? Ou qual é a sua fruta preferida? E na sua casa, tem árvore plantada? Vou falar aqui para essa outra câmera. Tem árvore plantada aí na sua casa, na calçada? Conta pra gente se você tem, se você cuida, se você gosta também de árvores como a gente aqui. Mário, muito obrigada pela Obrigado sua atenção. você, Gi. Parabéns pelo trabalho realizado. Muito obrigado pela municipalidade. Obrigado.